novos desafios. Há um tempo da paternidade de Deus muito forte sobre a vida dele. Usa o teu filho, Senhor, debaixo da tua vontade, Pai. E não seja o que ele quer falar, mas o que o Senhor quer falar no nosso coração, Pai. Que o Senhor venha com essa espada de 2 gumes sobre nosso coração nesta noite, separando alma de espírito, juntas em medulas. Mas que o teu espírito nos convença, e não seja o pastor São, mas que o teu espírito tenha liberdade e vida sobre nós, em nome de Jesus. Amém, gente. Paz de Cristo. Paz de Cristo. O Senhor está nesse lugar. Amém. Feche seus olhos mais um pouquinho. Sinta esse som. Sinta esse som. Sinta esse som de Deus que está nesse lugar. Poderoso, maravilhoso. Poderoso, maravilhoso. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir está aqui nesse lugar. Ele vem trazendo cura nessa noite. Ele vem com a cura nessa noite. Ararabaxararabaxô. Ararababassararabaxô. O Senhor é livre para tocar nessas vidas, Senhor, nessa noite. O Senhor é livre para curar nessa noite. O Senhor é livre para tratar nessa noite. Os planos não são nossos, os planos são teus. Os planos são teus, Deus. A última palavra é tua, Deus. O ponto final é teu, Deus. Vocês estão aí? Deus tem uma palavra de cura para as nossas vidas nessa noite. Amém, gente. Aleluia. Continua aí que tá uma delícia aqui na presença do Senhor. Eu me chamo Gleison Silva. Todo mundo me conhece como Pastor São. Eu congrego com o Bispo John. Quantos conhecem a tag aí, o Bispo John? Bispo John já faz parte da minha vida já há alguns anos, né? Eu sou casado com a sobrinha dele. Queria que ela ficasse de pé. Fica de pé, meu amor, por favor. Tuane de Oliveira, psicóloga, pastora. Essa mulher é uma bênção na minha vida, gente. Queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dela. E a minha vida traçou com a do bispo já há alguns anos atrás, né? Eu sou feirense, sou de Feira de Santana. E eu estou morando em São Antônio de Jesus há 7 anos, filho? 7 anos, né? 7 anos, Deus nos deu uma direção de lançar uma empresa aqui, lançar uma revista, abrir uma empresa aqui, Revista Auge, a gente administra. E Deus deu uma direção para a gente vir para Santo Antônio de Jesus. E é engraçado que não estava nos planos, né, vir morar em Santo Antônio de Jesus. Só que Tuane tinha passado no vestibular em Feira de Santana, já estava cursando, e a gente tinha poucos meses de casado, a gente conversando, a gente falou, amor, ela compartilhou comigo, amor, vai ter o Enem, e o meu curso de psicologia tem para Santo Antônio de Jesus. Eu falei, tá brincando, é sério? Ela, sério. E se eu passar? Eu falei, sabe quando você fala assim, a gente vai? Aí eu falei, se você passar,
nós vamos. E aí um dia, 3 meses depois, a gente está na mesa tomando café, a bispa Dani liga para ela: Tuca, já saiu o resultado, saiu hoje, verifica se tu passou. Aí a pastora Tuane passou, foi selecionada para o Enem, e aí a gente veio embora para Santo Antônio de Jesus. E a gente já está há 6 anos caminhando com o bispo, né, sendo pastoreado, sendo discipulado por ele. O bispo e a bispa são uma bênção nas nossas vidas. E eu queria, nesse momento que você pensasse só em uma coisa: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente nunca vai fazer plano 100% se Deus não estiver envolvido em tudo, sabe, gente? E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui de algumas coisas que a gente tem vivido, né? Já há algum tempo a gente vem falando sobre isso, que a gente busca justamente ministrar sempre o que vive. É muito fácil a gente abrir a boca e falar de coisas que a gente não vive, que a gente não tem experiências, é só falar, sabe? Acaba sendo uma palestra. Eu queria que você abrisse a Bíblia, a palavra do Senhor, em Hebreus 11, perdão. Eu e a pastora Tuca, como eu chamo ela, a gente tem 2 filhinhos. Um é o Theo, que é uma bênção em nossas vidas, está em nossas vidas já há 3 anos. Theo, né? Aí, mais um Theo está chegando aí para somar na vida de vocês. Vai ser um tempo fantástico em Deus, como família. Já é como casal, né, pastor Guilherme? Agora vai ser como família, né? E a gente tem o Zac, que o Zac chegou assim, sabe aquele de repente de Deus? O Zac chegando e arrancou um espaço que a gente nem sabia que existia, né? Ele chegando e graças a Deus, ele tem 3 meses, né? Está fazendo agora 3 meses, agora dia 2. E a gente louva a Deus pela vinda dele, né? E por tudo que Deus tem feito através da vida dele. A palavra do Senhor fala sobre fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir coisas que não aparecem. Amém, gente? Falar de fé é uma coisa tão gostosa, sabe, gente? Porque não dá para viver sem fé. Não dá para viver sem acreditar que Deus tem algo melhor para a gente todos os dias. Não dá para vir para a igreja, não dá para a gente ler a palavra e ela não entrar dentro de nós e mudar. Não dá para a gente caminhar com Cristo e a gente não ter fé. Sabe? Acaba sendo sendo só páginas, sabe? Acaba sendo só páginas, só papel. A fé, ela tem que entrar dentro de nós. Eu amo o Novo Testamento. Amo todas as experiências que a gente tem com o Novo Testamento, com a vinda de Jesus, que veio e mudou todo o conceito de mundo, todo o conceito de fé, sabe? Mas eu também amo muito o Velho Testamento. E eu amo muito a história de Abraão, Isaac e Jacó. Não dá para falar de fé e não lembrar desse cara que foi um cara que mudou todo o cenário. Abraão, o pai da fé. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis 12, versículo 1. A gente viaja como é que Deus faz as coisas,
e o quanto ele muda por completo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar o quanto as palavras do Senhor ela é poderosa, o quanto um sim do Senhor é poderoso, o quanto um não do Senhor é poderoso, o quanto haja do Senhor é poderoso. E eu sempre fico compartilhando assim, sabe, gente, porque eu ultimamente tenho compartilhado no Instagram coisas que Deus tem marcado de uma forma mais, sabe, de uma forma mais sensível. Quem tem prestado atenção esses dias no pôr do sol? Quem tem prestado atenção esses dias? Vai chegando o verão, né? Primavera, verão, o sol, o céu começa a mudar. Pode aumentar mais um pouquinho, que está gostoso. O céu começa a mudar, o pôr do sol começa a mudar, e a gente que trabalha com criação, tem alguém que trabalha com criação aqui? Com Photoshop, com essa parte? Só tem eu? Eita! Mas vocês vão viajar com isso que eu vou falar agora. A gente que trabalha com criação de Photoshop, toda essa parte de publicitária, a gente trabalha muito com cores, paletas de cores. E uma das coisas que eu tenho viajado esses dias é justamente apreciado as paletas de cores originais que veio dos céus. As cores que veio do trono de Deus, sabe? É tão lindo ver aquele pôr do sol, aquele degradê. Vocês sabem o que é degradê? Todo mundo sabe? É lindo aquela divisão de cores que a gente vê que vem direto dos céus. E eu viajando um dia desse, a minha casa ela tem uma varandazinha assim, e em frente tem uma reserva assim, que é tudo, o pessoal não pode construir e tal, e é uma área muito verde. E eu botei o colchão lá fora e eu comecei a apreciar com gosto aquilo ali. Eu falei, meu Deus, que coisa linda é essa? E Deus começou a ministrar o meu coração sobre aquilo ali. A criação através de um haja. A criação através de um haja. Uma cura através de um haja, sabe? Uma libertação através do haja. É incrível. Não tem como você não crer em Deus. Não tem como você não crer nisso, sabe? E quando Deus começou a ministrar no meu coração para falar sobre fé, eu lembrei de Abraão. Eu lembrei de Abraão porque também ministra muito a minha vida. E nos últimos 7 a 9 meses, Deus tem ministrado mais ainda em nossas vidas, pela vida de Abraão. Abraão foi um cara que se arriscou a fazer muita coisa. A Bíblia fala assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. É incrível que é o haja de Deus, entende, gente? Quando a gente começa a entender esse haja de Deus, a gente começa a viver como Abraão viveu. Abraão entendeu esse haja muito cedo. Haja, vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para a terra, sai do meio da tua parentela e vai para essa terra. E eu escrevi aqui, sendo um homem extremamente rico, Abraão arriscou tudo
por causa do haja, sabe, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, o haja? O haja é a voz de Deus. Tudo por causa do haja. Tudo por causa da voz de Deus. E a gente vai vendo que às vezes é difícil a gente tomar decisões para ir para um outro lugar, outra cidade, outro estado, outro país, né? Quando a gente cria raízes em onde a gente está, né? Quando a gente tem responsabilidades, compromissos, quando a gente tem muitos afazeres nesses lugares, o quanto é difícil a gente às vezes tomar decisões. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, as coisas fluem de uma forma diferente, sabe? Quando a gente ouve a voz de Deus, ela penetra o nosso coração e ela muda tudo por completo, assim, sabe? A gente às vezes não fica muito preocupado com bens materiais, a gente às vezes não fica muito preocupado com as coisas, a gente só confia e vai. A gente nunca vai estar preparado para ter as coisas, sabe? Muitas pessoas falam, não estou preparado para casar. Poxa, eu não estou preparado para ter filhos. Eu não sei, como é que vai ser isso? Gente, a gente nunca vai estar preparado. Nunca. Eu não estou preparado para ir para a igreja agora. Velho, nunca estaremos preparados. É Ele que prepara a gente todos os dias, sabe? Ele que muda a gente todos os dias. Ele que vai mexendo dentro de nós, quando a gente busca, quando a gente está perto dEle. Tudo vai acontecendo naturalmente. Tudo vai acontecendo naturalmente. E o medo de arriscar nas coisas, a gente vai perdendo, sabe? Eu não tenho condições de abrir uma empresa. Eu não tenho condições de fazer uma faculdade. Eu não tenho condições de ir para as missões, fazer missões. A hora que Deus vai levantar alguém para te enviar, sabe? Abraão me ensina muito sobre isso, sobre arriscar, sabe? Não é a pessoa ser desorganizada, sabe, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas é crer naquilo que Deus te falou e ir, dar o passo. Ele faz o restante. Abraão também me ensina sobre a ideia da continuidade de Abraão é fantástica, porque a gente vai vendo Deus, ele vai dando os comandos para Abraão em toda palavra, e ele mete as caras e vai, e as coisas vão acontecendo e vão fluindo. E me ensina muito sobre a fé que ele sempre teve para confiar. Abra a palavra em Gênesis 17, por favor, versículo 15. E muita presença de Deus nesse lugar. Muita presença de Deus. Pastor Guilherme, que reggae gostoso, cara. Que reggae maravilhoso. Uma meia-luazinha tocando de fundo. Eu fui procurar a meia-lua. Cadê a meia-lua? Tava no sync aí, não vem? Rapaz, que reggae gostoso, cara. Muito bacana mesmo. Meio retrô assim, né? Uma proposta diferente. Muito legal. Que Deus continue te usando, meu querido, viu? De uma forma sobrenatural. E a palavra fala assim: disse também Deus a Abrão. Aqui Deus já tinha mudado o nome dele, que era Abrão, agora é Abraão. Deus já tinha mudado por completo. E fala assim: disse Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará mais Sarai, porém Sara abençoarei e dela te darei um filho. Sim, abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? É tipo assim, a gente fala: eu? Que nada. Eu imagino, quando eu leio isso aqui, Abraão falando com Deus dessa forma.
Aí ele perguntou, né? A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Deus lhe respondeu: de fato, tua mulher te dará um filho. E lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Abraão tinha duas possibilidades. Pode conseguir mais água, por favor? Ou ele continuava crendo que Deus podia mudar todo o cenário, ou ele desistia. Ou ele confiava, ou ele não confiava. Eu tenho vivido cada dia mais, gente, de uma forma assim, poxa, eu vejo muita gente às vezes brigando na internet, na rede social pelo evangelho, que deve ser feito assim, que, gente, vai viver tua vida, sabe? Vai ler a palavra, deixa ela te confrontar. Vai ler a palavra, que ela muda a gente. Uns confiam, outros não. Glória a Deus. Tem até uma música de Pastor Ricardo, que é de um texto da Bíblia, não lembro qual é agora, mas fala assim: uns confiam em carro, outros em cavalos. É assim. Não vamos brigar por isso não, vamos ser amigos, vamos abraçar, vamos acolher, porque talvez um dia as coisas podem mudar, porque é o Espírito Santo que faz a obra, é o Senhor que muda. Não dá para ficar batendo boca, sabe? Não dá. Eu já tive experiências de pessoas que às vezes picavam o pau no evangelho, picavam o pau na igreja. Pessoas um dia me ligar e falar: velho, eu preciso bater um papo contigo, eu preciso de uma palavra e tal, não estou bem, estou querendo fazer besteira e, poxa, e eu, mano, eu estou aqui para somar, velho, eu estou aqui à disposição, vamos conversar, e Deus mudar a visão desse cara, Deus mudar por completo a visão dessa pessoa. Foi eu fui usado, eu fui um instrumento que ele chegou e falou: é esse aqui, vai, conversa com ele. Mas Deus quer fazer isso com a sua vida. Vocês estão aí, gente? Vocês não querem receber, não? Vocês não querem que Deus mude vocês, não? Vocês não querem ser usados para tocar em vidas, não? Nós somos chamados para isso, sabe? Nós somos chamados para acolher, para abraçar, para amar pessoas. E Deus, Ele ministra muito na minha vida sobre isso. Abraão não se baseou nos fatos concretos. Esses dias eu estava conversando com um meu ex-sócio, que hoje mora nos Estados Unidos, e a gente conversando, a gente está numa disputinha, eu e ele, que os dois estão acima do peso, e aí a gente fica um brincando com o outro. E ele falando: velho, eu corri a semana toda. Aí eu falei: mano, eu não estou correndo porque eu não estou nesse nível de correr. Você sabe que eu tenho um ligamento rompido, eu sou operado do coração, não dá para poder eu correr como você assim. Mas eu estou andando. Ele falou: só acredito vendo. Eu falei: pô, meu irmão, você é que nem Tomé agora? Você é que nem Tomé, só acredita vendo. Aí tem aquele aplicativo, não sei se vocês conhecem, aquele aplicativo da Nike que você vai, ele mostra por onde você andou, né? Aí eu mandei para ele de todos os dias, de segunda a sexta. Falei: poxa, começou, né? Falei: mano, tem que começar. O negócio de ficar só engordando. Não pode não. Eu tenho 2 meninos, tem que estar bem. Não é não, pastor? Não, pastor? Eu vou ligar às 5 horas da manhã para a gente começar a andar junto. Amém, meu querido? Sabe, gente, mas é isso que aqui fala. Um exemplo, tem gente que às vezes só confia em fatos. Só confia quando vê algo concreto. Mas muitas vezes as coisas não vão vir tão concretas assim. Abraão ele seguia os comandos de Deus sem se preocupar. Tipo assim: eu vou fazer. Deus mandou, então vamos lá. A gente tem vivido muito parecido assim com Abraão, sabe? Claro que não é no mesmo nível, que o cara era o pai da fé, mas a gente tem buscado viver cada dia mais com fé nas palavras que o Senhor tem dado para a gente, sabe? E aqui fala:
eu escrevi aqui: Abraão não se baseou em fatos concretos, mas sim na fé, no que relacionado à palavra que ele recebeu. E a gente vai ver em Gênesis 21, que a palavra que Deus, não precisa nem você abrir, a palavra que Deus deu, a promessa que o Senhor deu a um homem de 100 anos, a uma mulher de 90 anos, Deus deu uma palavra e ela se cumpriu, porque Isaac nasceu. Isaac nasceu, a palavra se cumpriu, o haja de Deus mais uma vez se cumpriu. E eu fico pensando que muitas vezes eu e você, a gente se trava quando vem os desafios. Será que Abraão não teve tantos desafios? Primeiro sair de sua terra natal, né, no meio da sua família, né? Quantos amam a família? Eu amo. Vocês amam a família de vocês? É tão bom quando a gente está em família, né? E eu amo também a igreja do Senhor. A igreja do Senhor também é família. Saudade dos retiros, né, pastor? Os encontros com Deus, a gente podia abraçar todo mundo. É uma coisa boa. Mas às vezes, a família, quando você casa, e você tem a sua esposa, às vezes é bom estar um pouco afastado da família de sangue em si, né? Tem uns limites, né? E eu e a pastora Tuane, a gente crescemos muito, sabe, gente? A gente tinha 7 meses de casado, 2013 nós casamos. Pastor Marcos Aurélio, quanto tempo eu tenho? Então vou compartilhar um pouquinho isso aqui com vocês. A gente casou em 2013 e 1 mês de casado eu tive um problema cardíaco e eu precisei ficar 47 dias internado, e ali começou a nossa batalha, não foi, amor? Antes disso, em 2009 eu já tinha operado o coração uma vez, por causa de problemas quando eu era criança, tive febre reumática, quem da área de saúde aí vai saber. E com 1 mês de casado, a gente já começou nessa batalha, nessa luta. Na luta, hein, amor? E eu passei 47 dias internado. Depois, em outra oportunidade, eu vou compartilhar. Outra oportunidade que o pastor, que ele quiser me trazer aqui de volta, né? Se tiver, eu venho com muito amor. A gente compartilha, mas os médicos diziam que eu não ia resistir. Deus mudou todo o cenário quando abriu o peito lá. O que eles falavam que tinha abscesso ao redor da válvula do coração não tinha mais, e Deus curou por completo, ao ponto de ninguém dos médicos entenderem nada. E no outro dia, isso foi 20 de maio, 21 de maio era meu aniversário, e eu acordei já com a vida nova. Tanto que eu até brinco, eu falo que eu tenho 2 datas de aniversário, 20 de maio e 21, tem que ganhar presente dos 2 dias. É já a estratégia, entendeu? Mas a gente vai vendo como Deus vai fazendo, sabe? E eu sempre brincava, eu sempre falava assim: meu Deus, porque para todo mundo as coisas são tão fáceis e para mim é tão difícil? 1 mês de casado, gente. Sabe que você namorar 6 anos com a mesma pessoa e você, com 1 mês de casado, você vai ficar logo mais 6 meses sem poder estar com aquela pessoa diretamente. Pense na luta. E eu louvo a Deus assim, porque essas coisas forjaram o meu caráter. Essas coisas foram alimentando a fé que está dentro de mim. Essas coisas foram mostrando que, poxa, por mais que os médicos digam que, poxa, talvez você tenha alguma pessoa aí agora da família, ou pensou em alguém que está passando por alguma situação de saúde, algum problema de saúde, câncer ou qualquer outra coisa que os médicos falaram para essa pessoa que não tem o que fazer. Pense nessa pessoa nesse momento, vamos orar por essa pessoa. Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos nesse momento aqui, Senhor. Estamos nesse momento aqui invocando o Seu nome, Deus, porque a última palavra é do Senhor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Deus. Oh, Pai, sabemos que existem tantas pessoas necessitadas agora de haja cura, tantas pessoas necessitadas disso, Senhor.
Oh Deus, vai tocando nessa vida, Senhor, a vida das pessoas que, essas pessoas aqui pensaram, Senhor, essas pessoas que estão no hospital, vem com a tua cura, Senhor, porque a última palavra é tua, não é de homem, não é de homem, é tua última palavra, Senhor, e nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que pode haver cura com o haja de Deus. Assim, Deus, assim como houve, Senhor, um sopro de vida na vida de Adão, quando o Senhor soprou nas narinas dele, nós cremos que pode haver essa cura. Aleluias, aleluias. Entende, gente? O que a gente vai vivendo todos os dias, isso vai moldando nosso caráter. Júnior, Deus te abençoe, irmão. Bom te ver aqui, viu? Esse homem tem um dom incrível. É incrível, ele toca com o Senhor, né, pastor? É uma bênção, que Deus continue te usando, mano, viu? Com essa criatividade de músicas, de sons que está aí dentro de ti, viu? E a gente vai vendo isso todos os dias, vivendo e aprendendo. Não dá para a gente viver e não aprender. Não dá. Eu tinha um conceito dentro de mim, porque eu falava sempre assim, eu cresci sendo assim. Júnior conhece meu tio, eu cresci com Daniel envolvido em música, dono de estúdio de música, eu trabalhei muito tempo, trabalhei uns 10 anos com ele, e eu cresci com um conceito dentro de mim, poxa, eu preciso aprender sem viver. Dá certo? Dá. Mas é muito melhor você viver. É muito melhor você ter a sua experiência, sabe? Às vezes você vai perder, né? Muitas vezes vamos perder. Mas muitas vezes a gente vai ganhar. Mas às vezes quando a gente perde, a gente ganha do mesmo jeito. É uma onda doida, né, pastor? A gente perde para ganhar. Porque quando a gente apanha de alguma situação, a gente cresce naquilo. E a gente vai vivendo todos os dias, andando, subindo degraus. Mesmo, gente, quando algo que a gente fez não deu certo, ou alguma coisa está dando errado, tem alguma coisa que fez que não fluiu, velho, há crescimento nisso. Há crescimento. E eu louvo muito a Deus por isso, sabe? Tem muita presença de Deus nesse lugar. Eu louvo muito a Ele, porque você está olhando para um cara que, poxa, um cara super limitado em toda a caminhada. Um cara que perdeu o pai com 3 anos, criado com sua mãe, com muito esforço, com muita luta, criar 2 filhos. Os meus amigos todos da época, todos foram assassinados. E Deus olhou para mim e falou, poxa, esse cara vai caminhar na minha presença, sabe? Sou um cara falho, que erro todos os dias, mas a parte fantástica é justamente o não desistir, é o continuar, é continuar crendo que existe uma voz que é o haja de Deus, uma voz que é a última palavra, sabe? Uma voz que muda as nossas vidas. Fé para entrega. Fé para entrega. Gênesis 22, 9. Esse capítulo, principalmente essa história de Abraão, fala muito comigo. Quantos são pais aqui, né? Quantas pessoas já têm filhos aqui? Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu acho que vai mexer muito com vocês também. Quando a gente somos pais, a gente olha tudo que envolve criança, filhos, né? A gente olha diferente já, sabe? E a palavra fala assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova, ele disse: Abraão,
Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Ele falou assim: Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, quando passa esse ao terceiro dia, que eu viajo, porque, poxa, Deus manda a gente, Deus mandou a Abraão entregar Isaque como sacrifício. Imagine, gente, eu imagino que Deus falou e Abraão já agiu logo, rapidamente. Mas se passaram 3 dias, imagine o que não passou na cabeça de Abraão. Será que é a voz de Deus? Será que foi Deus? E agora, será que é coisa da minha cabeça? Sabe? Meu Deus, sabe, gente? É incrível. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, não entendi, não entendi, voltaremos. Ele sabia que algo ia acontecer. Ele sabia que Deus tinha um mistério com isso aí, sabe? Tinha um mistério de Deus nisso aí. Voltaremos para juntos de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o coleto. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a seu pai. Eu já imagino aqui, misericórdia, os nossos filhos falando isso com a gente sabendo o que vai acontecer. Imagine: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. É tão bonito isso, né? O eis-me aqui, né? Essa palavra, né? Eis-me aqui, é tão linda. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. Dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima de lenha, e estendendo a mão para o cutelo, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou a voz de um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus por quanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu de holocausto ao Senhor. Amém, gente? Quero mais água. Abraão, ele sabia que a morte de Isaque acabaria com a promessa que ele recebeu. Mas ele estava disposto a sacrificar todas as coisas de valor para ele. Deus nunca vai pedir nada para você que não seja de valor. Não estou falando de entregar o filho, sabe, gente? Mas, às vezes, Deus vai te pedir coisas que é muito forte para você, sabe?
que às vezes sabe, é difícil a gente renunciar, mas quando a gente olha a história de Abraão, a gente fica besta com tanta liberalidade, tanta confiança em um Deus com a palavra. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o que a gente tem vivido relacionado a essa história de Abraão e o quanto Deus tem ministrado a nossa vida. E tem dias houve dias principalmente que deu vontade de jogar tudo pro ar, desistir de muita coisa, mas Ele vem com os braços de amor, sabe? Ele vem com os braços de amor e muda por completo. A gente tomou umas decisões muito difíceis. Há um ano atrás, a gente estava em Belo Horizonte, foi quando eu conheci o carequinha mais bonito de Santo Antônio de Jesus. Estou ouvindo um cara na maior zoeira, a gente indo para Belo Horizonte, um coroa, gente, careca, na maior resenha no onde eu falei, rapaz, esse coroa é resenheiro, vamos ver. Rapaz, ele resenha com tudo, nem me conhece, já veio resenhar assim comigo, como é que pode? E aí a gente se apaixonou por pastor Marco Aurélio, conquistou nosso coração, assim, sabe? É uma pessoa que a gente ama muito, né? Mesmo assim a gente não estando perto, né? Como ele falou, a gente teve uma vez um café, né? A gente teve um momento bem bacana, depois momentos rápidos, mas é um homem de Deus. E num congresso da conferência, clamou pelas nações, a gente recebeu uma palavra que mudou a nossa caminhada, que mudou a nossa vida, que nos desafiou, sabe, que mexeu muito no nosso eu, sabe, mexeu muito em nós, no nosso profundo. A gente recebeu uma palavra de uma irmã missionária, e a missionária profetizou em nossas vidas, olhou para a gente com aqueles olhos de chama, de fogo, assim, sabe? E ela falou assim para a gente, Deus manda dizer para vocês que está tudo preparado em Portugal. Está tudo preparado na cidade do Porto. Aí a gente já caiu no chão, porque eu tive um mistério nesse dia, foi fantástico. Vocês devem saber, vocês já viram aqueles colares que tem um monte de bandeirinha de nações? Eu sempre fui louco por aquele colar, então foi a primeira oportunidade que eu tive de ir num clamor pelas nações. Eu imaginei, poxa, lá deve vender. E fomos, né, passamos os 3 dias procurando, não achamos. E no último dia, estava ministrando uma palavra, foi uma irmã Miriam, uma missionária, uma irmãzinha que é missionária no Haiti. E ela estava ministrando uma palavra e eu estava sendo muito ministrado. Tuane tinha saído para comprar umas coisas. E eu sentei no chão, que não tinha lugar na igreja. Sentei no chão assim e estava sendo ministrado. E Tuane saiu para fazer umas compras. Quando ela voltou, ela botou o colar em mim. Na hora que ela botou o colar em mim, aí eu desabei a chorar. Aquela presença, é como se Deus estivesse confirmando tudo, sabe? Aí eu peguei a bandeira do Brasil, dei um beijo, a bandeira na ponta era do Brasil, e tinha uma bandeira que eu não sabia qual era. Na hora eu falei, será que é Portugal? Eu falei assim, será que é Portugal isso aqui? Aí peguei assim, olhei, deixei, acabou a palavra, fui receber a palavra, recebi a ministração, está lá sendo ministrado. Quando eu olho para trás, Tuane está lá chorando, toda descabelada, vocês sabem como é, né? E babando, e aquele mover na presença de Deus lindo, que a gente sabe como é gostoso. Aí Deus falou, vai e abraça ela. Quando eu abracei ela, a gente está lá recebendo o manto, vem uma irmãzinha baixinha assim, ó, bota as mãos, um no meu ombro, o outro no ombro dela, e fala assim, Deus manda dizer para vocês que está tudo preparado em Portugal. Aí eu caí no chão na hora que ela falou o nome Portugal, porque tinham várias bandeiras lá. Vocês conhecem a Lagoinha, tem várias bandeiras, né? Na hora eu consegui identificar que aquela bandeirinha que eu tinha olhado era Portugal. E aí eu caí no chão e foi um mover de Deus assim, sabe? E ela está tudo preparado em Portugal, é o Senhor que vai levar vocês, não é seu dinheiro, Deus vai mudar por completo, existem pessoas que vão estar lá para acolher vocês e tal. Rapaz, a gente saiu de lá, sabe que a gente já saiu com a cabeça em Portugal? Foi assim. E a gente, éramos os pastores da juventude na época, a gente estava à frente da juventude da TAG já há 6 anos, né? E a gente olhou um para o outro assim, né? Todo
os olhos vermelhos, mas a gente recebeu aquela palavra. Sabe quando você recebe uma palavra e você tem paz? Isso foi em um domingo. 2 dias depois a gente vai para a Feira de Santana, chega lá, a Tuane se compartilha com a avó dela, que é envolvida nessa área de universidade, é professora da UFS. E aí ela falou com o Tuca: Tuca, existe um mestrado em Porto, vamos dar uma olhadinha? A gente foi olhar. E Tuane falou comigo: amor, tem um mestrado e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? A gente recebeu a palavra, a gente não guardou pra gente, vamos esperar acontecer. Não, a gente tem que a gente tem que dar os nossos passos. Deus falou para Abraão: sai do meio da tua terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não ficou esperando a terra chegar para ele precisava ir. E a gente tomou a decisão ela se inscreveu, super concorrido. Eram 20 vagas para todo o Brasil, ou para todo mundo, né? Para todo mundo, 20 vagas. E era 20 vagas no primeiro semestre e 20 vagas no segundo, né? E ela ficou, no primeiro semestre, ela não passou. E a gente ficou tranquilo, ficou em paz. A gente estava fazendo o que a gente podia fazer, sabe? E engraçado que a irmãzinha, eu chamo ela assim, né? A irmãzinha, depois veio orar, ministrar por nós de novo. E aí ela fala bem assim pra gente: o que Deus me mostrou. Ela perguntou assim: vocês já fizeram clamou pelas nações, a escola? A gente falou: não, a gente vai fazer para o ano, que seria esse ano. Aí ela falou: não vai dar tempo. Aí eu tomei aquele susto assim, eu lembrei logo da Auge, né? Perguntei: e a revista? Quem que vai cuidar da revista? Porque a juventude, eu sei que Deus ia levantar outra pessoa, que Deus não fica refém de ninguém. Deus não fica refém de ninguém. Você que é ministro de louvor, você que serve na igreja, se você ficar vacilando, dando mole, Deus vai levantar outro e vai colocar no teu lugar, sabe? Porque Deus não fica refém de ninguém. Deus não precisa, entendeu? Deus vai e levanta aquele que é menos capacitadozinho e capacita, assim que Deus faz. Então, eu não me preocupei muito, porque eu sabia que Deus ia dar a direção ao bispo e ia fluir, sabe? E a gente ficou muito feliz, assim, né, com a palavra. E as coisas foram acontecendo, foram fluindo. Segundo semestre, a gente não estava eu nem estava muito lembrando disso, eu estava muito envolvido com os projetos da Auge. A gente envolvido também com o Congresso da Juventude. E aí a gente teve um problema de saúde, minha mãe ficou muito doente na época. E foi um segundo semestre bem conturbado de trabalho, né? E a gente descansou, mas Tuane se inscreveu. E nessa que ela se inscreveu, eu estava em Feira de Santana com minha mãe no hospital, minha mãe estava internada. E ela: amor, eu passei no mestrado em Portugal. Aí sabe o que é você desabar? Eu não acredito. Foi a mesma coisa que aconteceu quando ela falou: poxa, amor, eu passei no vestibular para Santo Antônio. E foi a mesma sensação que eu tive. Eu falei: eita, só que agora é diferente, não é uma cidade. Agora é um outro país, agora é um outro lugar, onde é uma outra língua. Por mais que o português dê para entender, é totalmente diferente. É onde as pessoas são frias, né? É onde as pessoas praticamente não cumprimentam, né? E aí eu saí, larguei tudo. Falei: minha irmã vai ficar com a senhora, eu preciso, nem compartilhei nada, eu preciso urgente ir para Santo Antônio de Jesus, tenho que resolver um negócio lá. Liguei para ela, a gente ligou logo para os bispos, não foi? Amor, vamos almoçar junto. A gente chamou para os bispos para almoçar e a gente compartilhou que a gente tinha passado. Aí ele olhou para mim assim, um bispão, e falou: e aí, filhão? Que ele chama assim, filhão, né? E aí? Falei: mano, eu tenho que ir, velho. Não dá para eu recuar disso. Não dá para recuar do que a gente foi chamado, sabe? Não dá para recuar, gente. Você que talvez esteja vivendo uma vida de altos e baixos, às vezes mais baixo do que alto, véi, não dá para recuar, não dá para voltar atrás, sabe? A gente está num barco que a âncora já era, não existe âncora, não existe mais ponte lá atrás, não dá, sabe, gente? É um rio que continua todos os dias, é um rio, não dá para voltar atrás. E aí a gente se planejou, começou a se organizar financeiramente, e tinha que organizar a empresa no momento de maior crescimento, e tudo fluindo, projetos novos, e dentro de nós aquela paz de fazer aquilo que a gente estava fazendo. A gente está para tomar uma decisão de um projeto novo que a gente está para fazer aí,
E eu falei com o Tuca ontem, né, sobre isso, a gente conversando muito, eu na Auge produzindo a edição nova, e ela em casa, eu falei bem assim, amor, ela, e aí, vamos fazer? Eu falei, amor, eu só faço se eu tiver paz. Não adianta tomar decisões, sabe, na hora. Às vezes a gente quebra a cara porque a gente toma uma decisão afoito, na hora, sem pensar, sem planejar, sem amadurecer, sem ver possibilidade, sabe? E eu falei, amor, se eu tiver paz, eu faço isso. Lá em casa é um conjunto, sabe, gente? Tudo que a gente faz junto, conversado, planejado. Até o caixa lá, pastor, é caixa único, olha que coisa linda. Tudo que ela ganha vem pro meu bolso e tudo que eu ganho vem pro meu bolso. Brincadeira, gente. Tudo que a gente ganha é um caixa só, é caixa único. Então tudo que ela ganha é meu e tudo que eu ganho é dela. E a gente vive feliz assim. A gente tem amigos que não vivem assim, a gente às vezes fica resenhando, né? Porque tem um amigo nosso que a gente até brinca, a gente fala que é o caixa 2. Tudo, ela não, na época ela não trabalhava e tudo que ele fazia, ele tirava 10%. Eu falei, oxe, é para a igreja, meu irmão? É o dízimo, é? Não, aqui é o meu extra, para eu comprar minhas coisinhas. Então eu falei, rapaz, assim tá bom, né? E a gente sempre brincou, né, amor, com isso. Até um dia que eles desistiram dessa possibilidade, começou a trabalhar com caixa único. Glória a Deus, amém. E aí, assim, para a gente foi um tempo muito, muito, muito em Deus, assim. A gente se lançou muito em Deus. E a gente fizemos o Congresso da Juventude, entregamos a juventude e começou o projeto justamente para poder ir para Portugal. As coisas tudo fluindo, descobrimos que Tuane tinha possibilidade de ganhar uma bolsa lá que ajuda bastante, né? Porque a gente ia continuar com a empresa, não vendemos a empresa, ia continuar com a empresa, mas, poxa, você recebe em real para viver em euros, é bem complicado, né? Então ela ia ganhar uma bolsa de 1.500 euros e isso ia ajudar bastante, né? E a gente chegou, fomos embora, depois de tantas palavras, tudo que, engraçado, gente, que vários lugares que a gente ia, tudo confirmava Portugal. Ninguém sabia, assim, chegava em uma igreja, alguma coisa, uma pastora, uma vez, ministrando a palavra, olhou para a gente e falou bem assim, ó, a terra é boa. Aí a gente, a terra é boa, meu irmão, vai. Era assim, vai, a terra é boa. E a gente, cada vez mais a gente via Deus confirmando isso. Uma confirmação atrás da outra. E foi muito difícil, porque a Auge estava crescendo muito, o Tuane tinha acabado de formar. E assim, é difícil quando a gente enraiza as coisas, né? Eu lembro que eu brincava quando eu era mais jovem, que continuo sendo jovem, né? Quando eu era mais jovem, eu falava assim, ó, eu só não fui para Jocum, pastor, porque eu arrumei uma namorada. Não tem como eu não vou. Eu falava bem assim. Porque na época o pessoal foi para Jocum, caminhar com a gente, eu falei, eu vou ficar com saudade. Eu tinha uns 21 anos na época. Não vou não. Porque é muito mais difícil a gente tomar decisões assim, quando tem algo que prende a gente de alguma forma. Vocês concordam comigo? É muito mais difícil. E a gente tinha muitas coisas que ligavam a gente a Santo Antônio de Jesus, essa terra fantástica que eu amo. Muitas coisas, sabe? E engraçado que as coisas foram fluindo e a gente lançou um projeto novo. E as pessoas começaram a descobrir que a gente ia embora para Portugal. Na época eu não fiz nenhuma postagem no Instagram para não comprometer o produto, porque o pessoal podia ligar uma coisa a outra, não ia ser uma coisa boa. Mas você começa a fazer planos. Eu vou para Portugal, então eu tenho que começar a pensar, o que eu vou fazer em Portugal? Né? Eu sei que Deus vai dar a direção e Ele vai chegar para a gente e vai dar as cartas para a gente. Mas a gente, como ser humano, a gente começa a pensar. A gente começa, o que eu posso ganhar dinheiro com isso, não sei o quê, posso não sei o quê. Dessa forma, né? Eu vou fazer uma revista de arquitetura lá, porque a arquitetura de Portugal é top, Porto é topíssimo, é a Salvador de Portugal, né? Superior, claro, né? Mas a gente começa a fazer planos e projetos. Mas, gente, os projetos, os pontos finais é de Deus.
Não adianta eu fazer planos, não adianta você fazer planos se Deus não estiver no meio, se Deus não vier e falar assim, ó, é isso aí. Não adianta. E a gente fomos a Portugal, alugamos um apartamento lá e passamos, isso antes de ir para Portugal, isso uns 25 dias antes da ida. Eu estava na agonia da produção da revista, a Tuane me liga, falou, vou ir para casa, cheguei em casa. Quando eu chego em casa, pastor Guilherme, aí ela, amor, vem aqui em cima, aquele dia que você está estressado, que você não, amor, o que foi? Ela, vem aqui em cima, amor, fala o que é, amor, vem aqui em cima, subi para o quarto da gente, quando eu chego no quarto, ela me dá uma caixa, oxe, o que é isso, rapaz? Agora? Não me dava mais tarde, não sei o que, aí ela, não, amor, lê, aí me deu uma carta e uma caixa, quando eu leio, ela fala para mim da gravidez, nosso Zac. Aí na hora eu fiz isso, ó, é sério? Aí ela, é sério, amor. Eu falei, não, tu tá brincando, é sério, oxi, e agora? Ela, já pesquisei tudo, já existe tudo, já na minha mente, já sei, tem isso. Eu falei, rapaz, são 2 filhos agora. Tipo, Zac chegou, falou, é meu lugar e acabou, eu sou o 2º filho e pronto. É engraçado que na hora eu fiquei assim, sabe, sem entender nada, tipo, está acontecendo isso mesmo? E aí depois você começa a pensar e começa a agradecer a Deus pela oportunidade de ter um outro filho, pela oportunidade de ser pai de um 2º filho, né? E veio muito no meu coração assim, poxa, aquelas pessoas que estão com dificuldade de ter filhos, né? Estão passando por esse processo. E eu sei que Deus vai vir com a cura e vai fazer aquilo que era estéril, Deus vai fazer, vai arrancar todo estéril, sabe? Eu creio nisso, creio muito nisso. Você que está ouvindo a gente aí, está passando por lutas relacionadas a isso aqui, que Deus venha com a graça dele sobre a tua vida, sabe? Venha te tocando, sabe? Que o haja dele, que o sopro dele venha gerando em você, que você venha ter filhos. E a gente, faltando 20 dias para viajar, eu fiz um evento na cidade e eu ficava assim, besta no evento. Porque Deus me surpreendeu até com tudo isso, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou bem cri-cri com as coisas, eu gosto de fazer as coisas muito organizadinhas, enjoado assim, sabe? Com excelência. Eu acho que tem uma palavra lá em Efésios que fala muito sobre isso, de a gente, tudo que a gente colocar a mão, tudo que a gente vai fazer para o seu Senhor, tudo que você for fazer, que você faça como se fosse para o seu Senhor. E eu carrego isso dentro de mim. Tudo que eu vou fazer, eu quero fazer o melhor possível. Se é para varrer a igreja, vamos varrer a igreja para não ficar nem poeira. Vamos fazer isso, sabe? Tem que ser com excelência. O reggae que a gente ouviu aqui hoje é de excelência, som gostoso. Inclusive o seu som está maravilhoso. Não está incomodando, equilibradozinho, gostoso. Botaram o baterista ali no aquário, ficou tudo lindo. Eu sou baterista, eu sei o quanto é. A gente faz zoada às vezes, sabe? Mas essa excelência é fantástica. E eu ficava num espaço assim, pastor, olhando para os lados, meio voando na minha festa. E Deus falou bem assim comigo, você não queria isso? Você não me pediu isso um dia? Que um dia, Deus ele não esquece das coisas que a gente pede, né? A gente esquece, mas Deus não esquece. E aí Deus chegou para mim e falou assim, você não me pediu isso? Aí na hora eu chorei no meio do evento. Eu estou te dando, meu filho. Então eu fui vendo o cuidado e o amor de Deus em todas as coisas. Então não dava para eu recuar. Não dava para eu sabia que eu não ia estar só, sabe? Eu sabia que aquilo que eu ia fazer ali, eu estava em Deus, né? Fomos para Portugal, alugamos um apartamento lá, as coisas tudo organizadas, tudo fluindo, tudo surgindo. Tuane já cursando. E aí, do nada, Tuane é psicóloga, fazendo mestrado na área de desenvolvimento, na área dela, num curso desejadíssimo assim por muitos psicólogos profissionais, e a gente feliz por estar lá, porque assim, gente, existe todo um propósito em todas as coisas, Eu lembro quando uma irmã profetizou, ela falou assim, vocês vão conhecer pessoas lá que vão acolher vocês, que vão abraçar vocês. E a gente viu muito o cuidado de Deus. A gente
sofreu um pouco com a adaptação relacionada ao frio. A gente pegou 2 graus todos os dias. Tivemos uma gripe muito forte que achamos que era o Covid lá, né? Muito forte. E ao ponto de ficar os 2 trancados dentro de casa, os 3, né? Porque tinham o nosso bebê. E uma dificuldade imensa, assim, de contatos, porque não é que nem o nosso Brasil, acolhedor. Eles não têm nada de acolhedor. E passou alguns dias, Tony até postou uma foto falando sobre isso, né? Tony começou a se sentir mal, grávida, e a gente com uma certa dificuldade, assim, porque quando você vai para um outro país, o governo brasileiro, ele sempre lhe dá você tem que buscar uma documentação para ele lhe dar acesso à saúde nesse país também. Chama BB4, né, filha? E eu lembro que a gente tirou tudo certinho, levou tudo certinho, mas lá a gente teve dificuldade em algumas coisas relacionadas à saúde. E depois a gente foi entendendo que tudo o que aconteceu foi planejado por Deus. Passou alguns dias, Tuane estava muito mal e a gente... Sabe quando você olha para uma pessoa, para sua esposa, e você sabe que ela não está bem, mas ela não fala nada, e ela olha para você e sabe que você também não está bem e você não fala nada? Tipo assim, na minha mente, eu não queria... Eu sou um tipo de pessoa assim, gente, todos os passos que eu dou são pensados, planejados, tudo certinho. É uma característica minha. Eu não gosto de recuar, sabe? Mesmo sabendo que o recuar ensina a gente um bocado. E essa volta nossa de Portugal para cá me ensinou muitas coisas. Tem me ensinado muitas coisas. E um dia ela chegou triste em casa, meio chorosa, e falou: amor, eu não estou me sentindo bem e tal. O que foi, amor? E começou a compartilhar. Eu falei assim: quer voltar para o Brasil? Sabe quando você brinca assim? Quer voltar para o Brasil? Ela: eu quero. Quer voltar ao Brasil? Ela: eu quero. Amor, eu estou brincando. Quer voltar ao Brasil? Eu quero voltar. Imagina, a mulher grávida, né? Sozinha, sem a família por perto. E aí assim a gente, poxa, vou recuar agora, depois de tudo. Eu vendi tudo de casa, eu vendi carro, eu só fiquei com a empresa aqui, sabe? Vendi tudo, pô, vamos recuar agora na minha mente rápida, né? Você começa a pensar: não, vamos recuar. Aí eu falei: amor, vamos fazer o seguinte. Bora fazer uma viagem pela Europa toda. Depois que a gente fizer essa viagem, a gente decide. Amor, não existe nenhum lugar que vai me fazer melhor não ser voltar para o Brasil. Aí eu falei: tá bom. Me dê 2 dias para orar. Aí, orando e tal, não sei o que, tô lá orando de boa. Aí um tio meu que eu tenho um carinho gigantesco, tenho ele como pai. Ele me liga... Era meia-noite aqui, lá era 4 horas da manhã. Eu estava acordado ainda, porque não tinha ainda acostumado com o fuso horário. Aí ele me liga e fala assim: filho. Eu falei: oi, meu pai. Eu chamo ele de meu pai. Aí ele: tá na hora de voltar. Assim mesmo, sem saber de nada. Voltar para onde? Deixa eu te falar uma coisa. Estava orando por vocês aqui, e Deus me lembrou, sabe de quê? Deus me lembrou da história de Isaac. Deus me lembrou da história de Isaac. Deus, ele ministrou aqui no meu coração que está na hora de voltar, porque você já entregou o seu Isaac. O seu Isaac era a empresa que ele te deu. O seu Isaac era a juventude que estava no teu coração. O teu Isaac era a cidade de São Antônio de Jesus, que tu falava que não largava, não saía dessa cidade por nada. Está na hora de voltar. Aí eu desabei a chorar de madrugada. Aí Tuane: o que foi, amor? Vamos voltar para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil, porque é muita jesuicidência uma situação dessa, sabe? É muita jesuicidência. A gente foi rápido. A gente é assim, gente. Toma uma decisão, viu que é aquilo mesmo, vamos. A mesma paz que a gente teve para ir para Portugal, a gente teve a paz para voltar, sabe? E assim, a gente não se preocupou com o que vão falar. A gente tomou a decisão e vamos. Voltamos para o Brasil e 2 meses depois começou toda essa luta que a gente está vivendo aqui, relacionada à pandemia, né? E a gente vai vendo o quanto Deus é cuidadoso,
o quanto Ele é amável, o quanto Ele cuida de nós, né? Todo o processo que passamos, toda essa luta, a gente foi vendo que existe coisas que não adianta a gente planejar. Os meus planos eram passar 2 anos em Portugal. Eu fui preparado financeiramente para a gente passar esse período lá, e a gente perdeu dinheiro porque alugou casa por 2 anos. Eles são muito criteriosos, não confiam em brasileiros, então a gente teve que pagar 6 meses antecipado, sabe? Então não foi uma coisa desorganizada, foi muito pensada, muito planejada, tudo certinho. Mas a última palavra é de Deus. E o que é que isso me ensina? Deus queria ver o que é que estava no meu coração. Deus queria ver se eu era disposto, eu estaria disposto de largar a empresa que Ele colocou em minha mão e estava crescendo, largar uma juventude que estava crescendo, sabe? 2019 foi um dos anos que a juventude, a gente à frente mais cresceu, um ano de muito crescimento, de muitas vidas, de muitas colheitas, mas isso é de Deus, gente, isso tudo é dEle, sabe? Tudo é dEle. Então, por que eu falei um pouco sobre a fé do pai Abraão? É o que eu tenho buscado todos os dias. Eu tenho buscado, sabe, viver essa fé todos os dias. Eu tenho buscado, sabe, a gente voltou de Portugal, tivemos as nossas crises, sabe, que é natural a gente ter. Vocês conhecem a história de Elias, né? Lembra da caverna? Vocês lembram, gente, da caverna? Eu vivi na caverna um período esse ano. Eu só queria ficar na caverna. Por que eu estou chorando o tempo todo aqui? Porque nos meus planos, na minha mente, eu não queria mais estar aqui, sabe? Eu até compartilhei isso com o pastor Marco Aurélio. Pastor, deu vontade até de jogar tudo pro ar. Ele falou, são tantas vezes acontece isso com o ser humano, é assim mesmo. Então assim, me deu vontade de falar, poxa, eu não vou mais, eu não quero mais fazer o que eu não quero mais ser pastor. Eu não quero mais ser, deu vontade, várias vezes deu vontade, sabe? Gente, mas não tem como a gente fugir porque a gente foi chamado. Não tem como a gente fugir pelo que a gente foi chamado. Existem coisas que Deus colocou dentro de nós, dentro do seu coração, que não tem o que fazer. Tem que continuar, porque é muito maior do que a gente. É maior que a minha vontade, sabe? É maior que a sua vontade. Isso aí não tem preço. É muito maior do que o que você planejou. Muito maior. Tem pessoas que às vezes falam assim, pô, Jesus, não volta agora não, porque eu quero casar. É muito maior, é muito mais rápido a volta dele, sabe? É muito mais importante ele voltar do que qualquer outra coisa. A presença dele é muito melhor que o vinho, é muito melhor que qualquer prazer que esse mundo poderia nos dar, gente. Não dá para recuar. Depois que pega a cruz e segue, não dá, gente, sabe? Eu tô com vontade, eu queria que você se ajoelhasse nesse momento. Eu queria que você se ajoelhasse nesse momento. A palavra de Deus, ela vem justamente com a faca de 2 gumes e ela faz uma mudança dentro de nós quando a gente dá espaço, sabe? Talvez você esteja com dificuldade de renunciar a algo nessa noite. Talvez você esteja com dificuldade de renunciar àquela coisa que talvez seja mais preciosa sua, sabe? Talvez você esteja com essa dificuldade. Talvez seja algo que esteja te travando. Talvez seja algo que esteja, talvez seja até um namorado, uma namorada, um namoro, sabe? Talvez até um emprego que não esteja mais fluindo na tua vida, e Deus tem algo para poder derramar em tua vida e está travando isso. Eu não sei o que é que você está vivendo, o que você está passando esses dias, mas o teu Pai sabe. Ele é quem te encoraja. Talvez seja uma luta emocional dentro de você, psicológica também, sabe? Eu creio que existe um Deus que muda todas as coisas.